que em relação ao e-mail do dia 17 de agosto de 2010, intitulado com o assunto Conta doação de campanha primo, o declarante informa que se trata de que está informando a conta do diretório do PP para pagamento pela conta. Esse aqui eu estou passando o endereço para ele mandar o recibo. Tá. Para ele mandar o comprovante para que ele prestasse conta. Depois ele tem esse número. Esses e-mails, você está com aquela pasta? Não. Relevantes? Que eu dou com a pasta política aqui? É que eu não estou achando esse segundo aí. Você quer, diga? Aqueles e-mails, pasta relevante, você achou? Docs importantes? Docs importantes. E-mails relevantes de aí. Abre isso. Docs importantes. Primeiro, aí esse aqui. Vai baixar. Abaixa. Isso, só. Não sei, mas vai ter pessoas que quando fez essa mensagem aqui, não está constando. Só isso daí. Vamos aqui continuar. Que em seguida, só ver aqui. Essa é a ordem, né, Bruno? Aí em seguida um e-mail em que Otto Zanotti, não é dele, né? Zanotti solicita os recibos faltantes da Bahia R$500.000 Lino Corrêa R$250.000 Robert Teixeira R$250.000 Nelson Neuro R$500.000 PP de Pernambuco Roberto Brito, Deputado. Não é da Bahia. Isso aqui é 2.040.000, né? Só para não ficar muito. para não ter problema depois. Vamos lá. No depoimento anterior, o senhor prestou, o senhor falou em R$500.000. R$500.000.
ter me confundido valores, mas agora... com Mas aí a questão, não é essa, a questão é que na prestação de contas, de fato, tem 2 depósitos da Queiroz Galvão, um de 200 e um de 300 mil reais. Um na data e outro 2 dias depois. Olha, eu não consigo lembrar se foi 300 ou 500 especificamente. Eu lembro da assessora vindo falar comigo, do pedido que o Paulo Roberto fez, tá certo? E... um no dia 27/8 e outro dia 1/9, 4 dias depois. E de 300 no dia 27/8. Calma que eu vou recapitular aqui para ver o que aconteceu. Só recordando que no depoimento anterior o senhor disse que o Paulo Roberto Costa pediu que o senhor doasse 500 mil reais. Foi isso mesmo, na verdade eu doei 300, aí se eu não me engano o Paulo Roberto me questionou por que só foi 300 e aí eu pedi que doasse mais 200 mil reais e completei os 500 mil reais, alguma coisa assim nesse sentido. Só essa passagem de recibo, Ele ele já falou aí, já postou. O valor foi de 300 mil reais. Que, porém, se recorda-se que Paulo Costa pediu para que fosse, que na verdade que fosse 500 mil reais e não só os 300 mil reais. Por isso que na época eu já tinha mencionado que era 500 mil reais. Eu só não lembrava que teria sido pago em 2 etapas. Eu esqueci. Então tá, sobre esse e-mail aqui, então em seguida é o e-mail em que Otto Janoide solicita os recibos faltantes em nome da FP da Bahia, que esta lista é dos recibos faltantes, ou seja, das pessoas que tinham recebido os valores da Queiroz Galvão, Sim. mas que ainda não Tinham enviado os seus recibos para a consultora. Que esse PP da Bahia, o senhor sabe se para quem que era? Que consta o PP da Bahia. Mário Negromonte. Que valor de 500 mil reais. Seria destinado a Mário Negromonte, que Aline Correia, Roberto Ginelson, meu PP de Pernambuco. Não lembro quem era o presidente do diretório lá, mas isso aí foi discutido entre a liderança e a liderança passou que eu fizesse esses repasses. Liderança do PP. Do PP. Mais especificamente quem, o senhor sabe, né? Em 2010 acho que era Pisolati, se não me engano. Deputado Pisolati. Diretório Nacional P, Partido Progressista. Esse tinha algum destinatário? Foi a pedido da liderança. Quando o senhor fala assim que foi a pedido da liderança, isso significa o quê? Eles que iam decidir, é 2 milhões, né, aqui, né? 2,40. 2 milhões e 40, É assim. né? Vou explicar mais ou menos.
se eu consigo explicar da melhor forma possível para os doutores, para que possa ficar claro. O partido, através de quando o deputado Zé Janene ainda era vivo e deputado, né, através do partido, no caso, seu presidente, seu líder e os cabeças do partido mandante, né, fizeram frente ao governo para que fizesse a indicação do Paulo Roberto como diretor da Petrobras. Então aí, Paulo Roberto, como diretor da Petrobras, ficou incumbido de, com o seu mentor, no caso na época Zé Janene, que fazia o elo entre Paulo Roberto Costa e o Partido Progressista, arrecadavam dinheiro para o partido, para a alimentação do partido num contexto geral, não só na época de campanha, mas o partido, ele sempre, desde que o Paulo Roberto, lá como diretor, e o partido antes do Paulo Roberto, com os seus cargos no governo, inclusive o governo Fernando Henrique, inclusive o governo, se sustenta o partido, no caso, sustenta em cima de uma base feita no Congresso. Então, eu tenho um partido, esse partido tem um líder, né? E se o partido tem 40 deputados, ele tem que conseguir a maioria dos votos. Entendi. Então é isso junto, tá? Isso perante ao governo, base aliada. Mas só para saber se esse valor tinha algum destinatário especial. Não, é que eu digo que a gente... O que acontece? Então, quando pede para liderança, a liderança pede para fazer o depósito, eu vou chegar onde o doutor entende. Então, quando a liderança vira e fala assim, isso aqui você doa no Partido Nacional, é porque ele vai ratear isso perante o Partido Nacional para aqueles deputados mais de baixo escalão, né? Quer dizer, tanto é que se você pega pelos valores, se o doutor pega pelos valores, Mário Negromonte recebeu 500 mil. Né? Para alimentar, para não ficar só naqueles cabeças. Exatamente. Então aí dá aquela se pulverizada. Obrigado. Então eu posso pôr assim, tá, vamos só aí, e o PMDB de Rondônia, né, que o valor passado ao PMDB de Rondônia era destinado 300 mil. 300? Foram duas, né? Uma de 300 e uma de 200. Mas aqui foi de 300, nesse aqui. Está comprando o recibo de 300. Até porque a de 200 é posterior a esse meio. Mas esses 300 também foi, esses 500 foi pro Valdir Hall? Foi 300 e 200. Na verdade, o total foi 500. Tá. Uma de 300 e uma de 200. O valor do PMDB, o valor passado do PMDB de 300 mil reais era para o deputado, né? Ele é deputado, Valdir Hall? Na época ele acho que ele já era candidato a senador, se eu não me engano. E eu não lembro se ele era senador anteriormente. Que ainda houve um repasse de doação de campanha de 200 mil. Só que depois eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V do outro lado, no termo. Esse embora todo comigo. Oi? Esse não fez embora comigo. O lance da Petrobras foi com isso. Mas Isso isso era para ele separar. Oi? Ele está misturando coisas diferentes. Mas eu acho melhor separar, né? Quer dizer, ficar junto. Você acha melhor ficar junto? Ele não precisa tomar o meu então? Eu acho que Aí tudo, na verdade, o Ok. dinheiro o dinheiro é o mesmo, né? Da Queiroz Galvão, Comperge e... Aí junto no procedimento. Eu Essa acho que Petrobras não tem nada a ver com isso aí. Não Porque tem. ele ouviu.
Ele ouviu Não, falar. mas esse valor seria um valor de 330 milhões que seria repassado. Na verdade, tem um pouco mais de 30 milhões. Uma parte, 10 milhões foi destinado para Sim. a CPI e o restante Mas da Core não participou, ele só ouviu falar para Petrobras. da Petrobras, da Petrobras não participou. Ele Mas apenas foi nesse ouviu contexto que a Queiroz de- Galvão utilizou 10 milhões. Tudo bem, Mas se eu quiser acho que é manter melhor isso. manter isso porque fica mais claro. O contexto geral, tudo contexto, bem. senão Eu depois pensei em resumir só o contexto geral no meu e usar Mas eu os acho Mas, que tudo bem. em um dado momento ele diz ainda num texto pequeno nesse aqui, que tudo isso na verdade era pagamento indevido decorrente de comissionamento de contrato firmado com a Petrobras. Tudo é. Isso, tá, então consta isso. Os valores repassados, que todos esses valores, que todos os valores repassados são provenientes de vantagens indevidas decorrentes do esquema existente na Petrobras. Posso falar assim, senhor? Até porque o Paulo Roberto também deve ter esclarecido essa passagem da CPI, no caso, essa reunião, esse almoço que ele teve e tudo mais. Então, só para complementar, isso daqui não são todas as doações, isso aqui é só o que faltava o recibo, né? Naquela A data. doação era mais, né? O total da doação foi um total de 7 milhões e meio de reais. Esse era o dinheiro que foi disponibilizado para mim, a Queiroz, para que eu distribuísse entre vários deputados e que no final acabei incluindo o Valdir Rauch, Tá. pedido do doutor Paulo. Que esse meio aqui refere-se apenas à parcela das doações em que faltava o recibo. Sim, Mas o total, tudo foi por doações oficiais. tudo foi oficial. As doações oficiais 7 milhões e meio. foram de aproximadamente 7 milhões e meio de reais. Todos provenientes da Queiroz Galvão, né? Provenientes da Queiroz. Todas elas foram para os diretórios, que aí isso a gente recupera, entendeu? Na projeção de conta. Pelo visto, isso foi para cada um, né? Mas, o senhor não por sabe exemplo, no qual caso foi. específico, alguns eram para o diretório, pode ter sido para o diretório nacional, né? Entendeu? É rápido na hora de pegar. Por exemplo, nesse caso do Valdir Rauch, foi para o diretório do Estado. Ou o diretório estadual, ou para os Sim, próprios sim, deputados. E esse e-mail aqui, ó, todos os recibos com exceção nacional serão. Esse aqui é o senhor perguntando, ele explicando para o senhor que os É que, pagamentos seriam. é que esse e-mail aqui é ele me explicando que quem fez a doação, aqui ó, aonde o nacional será para a Vital Engenharia Ambiental. Tá. Todos os recibos, com exceção do nacional, serão para a construtora Queiroz Galvão S.A. Então, esse recibo de 2 milhões e 40 do nacional, quem fez foi a Vital. Os outros, a Queiroz Galvão Engenharia. Tá, então o Otto Meganóide explicou, estava esclarecendo que todas as doações, com exceção do Diretório Nacional do PP, né? Sim. Partiram da construtora Queiroz Galvão S.A. CNPJ, no CNPJ, porque tem várias, 33, 412, 792, 0001, dígito 60, com exceção do que em relação ao diretor nacional, o valor foi pago, é isso, né? O valor foi, a doação foi feita em nome, é isso, né? A doação foi feita em nome da Vital Engenharia, é isso. Quer dizer, o que ele quis dizer aí é que, com exceção ao Diretório Nacional que ele doou, todos os recibos eram para emitir
para Queiroz Galvão. Da Queiroz que aparecia como doador. Queiroz que apareceu Só como na, doador. da Nacional que Só é a na Vital. Nacional que apareceu Vital Engenharia. O senhor sabe o que é essa Vital Engenharia? Deve ser alguma empresa coligada a eles ou alguma empresa fornecedora deles, que ele pode, como o limite dele estourou na Galvão, ele repassa o valor para uma subsidiária ou para uma prestadora de serviço deles, que tenha limite ainda para doar, e essa empresa faz a doação. Declara antes que pode ser uma empresa coligada da Queiroz Galvão, ou uma empresa, desculpa, Prestadora de serviço, que ele pode ter feito o repasse para que essa doação acontecesse. que isso pode ter acontecido por causa do limite, né? Tem um limite, né? Tem um limite. Acho que é limite de 2% do faturamento bruto, ele só pode doar. Tá. Andrei, esses e-mails que estão sendo enviados, né? Quer colocar referência para juntar? Eu vou juntar eles. Ah, tá. Tá. Vamos só ver se vai ficar, né? Aqui. Se quiser dizer o anexo aqui, tá? Tá, tem ainda um outro, né? Tem um outro que. Você sabe se efetivamente esses recibos foram feitos no nome da Vital Engenharia? Com certeza. Tá. Esse último aqui, então, que em relação a esse e-mail aqui aconteceu nesse dia, né? 30 de agosto, né? 2010. Sim. Esse negócio de e-mail sem prima, às vezes é um negócio meio esquisito. E-mail seguido. Esse aqui então, do dia 22 de outubro, né? Achei. Vou colocar no status. Do dia. O que é isso mesmo? 22 de outubro. Declarante está encaminhando, está enviando. Sim. É para que ele envie o recibo original, o documento de doação. Original de doação, né? Todas essas pessoas sabiam que o dinheiro era do esquema da Petrobras? Esses que receberam? Com certeza. Né? Que todas essas pessoas Não há dinheiro da onde para eles. que receberam os valores tinham
valores que foram passados. 2.4. Questionado se todas as pessoas que receberam valores tinham consciência do passado, o declarante respondeu: posso morrer como se E aí eu acrescentei um ponto de vista, afinal, eu vou receber dinheiro da onde? Última frase. É bem preciso. Você concordar, você achou que eu só fico com medo de parecer uma dedução dele, por conta de não. tá, eu consigo. Mas é por isso, assim, porque fica Tá. parecendo que ele Tá, é só por tá. conta Entendi. disso, mas eu acho que no contexto, na verdade. Todo não seria, contexto, tá certo. Não é só porque, senão toda doação seria de propina, né? que vai Para não dizer reduzir somente É. isso, tudo bem. Só por isso que eu Só não. por deixar. Eu vou. André, eu estou com a relação dos todos os servidores do gabinete do Valdir Raul. Você vai precisar? Vamos. 81. Vamos. 81. Rapaz, Só de mulher já vai. É, só que tá tudo junto aqui. Não tem que Senhora separar com já. mulher. É uma senhora, né? mas aí, o senhor sabe, ela é assistente, nem todos aí Ah, são. não sei como é que ela estava aí, né? Pelo Não sei como nome ela do tá sacerdote, contratada. se o senhor passar um olho na lista, você consegue encontrar o nome? Rodrigues. A primeira página de 5, só tem gente pra cá. Não, mas são simpáticos. São Sei simpáticos. como era uma pessoa muito ligada a ele, que trabalhava com ele há muitos anos. Trabalhava há muitos anos, eu posso. Deve ser alguma coisa mais importante. Né? Quer dizer, você continua lá, você aposentou, não sabe dizer. Isso foi que ano mesmo? 2010. 2010. Está aqui mesmo? Tô. Posso dar uma olhadinha no nome? Não, claro. Não, estava desse jeito que eu tinha peguei. Mas eu tenho a ordem ali, por isso que eu estou muito preocupado aqui. Só para ver, eu pus o nome dele é Otto. Ótimo. Otto. Rapaz, o pior que esse cara é irmão do professor meu. Sabe, né? É irmão do professor da minha filha. Ah, é verdade. Ainda bem que a professor formou. Então foi. Esse cara é bravo que dói. Nossa senhora. Ela estava hoje, né? Ele é bom. Longe da mão. Muito bom, professor. Bravo. Ela gostava muito. É muito Sério? bom. Ele Ele é muito bom. Tem um livro muito fantástico. tem vários vídeos. É. Tá. Só quero ver aqui, ó. Não sei se vai voltando ao tema da CPI do Brás. Declarando afirma que depois o senhor falou que teve uma discussão com o pessoal da Queiroz Galvão. É, porque foi 10 milhões, na verdade eram 30 milhões, né? Chegou a ter uma discussão com... Quando eu fui cobrar o Otto Zanotti, eu fui cobrar a conta total. Aí ele falou assim, não. Né? Tem que ver com o Paulo Roberto Costa, porque, na verdade, o Afonso está dizendo aqui que não é com você que a gente tem que resolver esse assunto. Apesar do seu José dizer que é com você, ter dito lá atrás que é com você, Tá, será lá no começo, então. na verdade, o Paulo Roberto Costa tem que falar com o Ildefonso. E aí a gente começou a discutir valores. Com quem? Com o... Eu comecei a discutir valores com o Otto. Aí o Otto falou, olha, não quero botar areia aqui no assunto, até porque eu sou teu amigo, né? E eu sei que todas as conversas que teve com o Paulo Roberto Costa, com o seu José, e a questão dos contratos foi
Você sempre esteve ali e participou. Só que já foi gasto um dinheiro aqui desse valor. E aí ele me contou a história. Tá. E voltando ao tema da CPI da Petrobras, o declarante afirma que Otton Zanotti, e disse Você vai confirmar isso. que havia é outra pago história. 10 mil, que já havia pago 10 milhões para que a CPI da Petrobras não saísse e que esse valor seria abatido no valor global de 30 milhões, cerca de 30 milhões, né? Se exato, a conta dele era 37 milhões e meio de reais. 37 milhões disso, que a Queiroz Galvão deveria passar. E voltando ao tema da Petrobras, o declarante afirma que Otton Zanotti, em certa oportunidade, disse que já havia pago 10 milhões para que a CPI da Petrobras não saísse e que este valor seria batido do valor global de cerca de 37,5 milhões que a Queiroz Galvão deveria repassar ao declarante. Que até esse momento não sabia disso, que Otton Zanotti já havia dito, não, que Otton Zanotti lhe disse nessa oportunidade que esse valor, lhe disse nessa oportunidade que o valor havia sido tratado com Sérgio Guerra, Eduardo da Fonte e Ciro Nogueira, que após o relato do diretor Otton Zanotti, o declarante foi falar com Paulo Roberto Costa acerca destes 10 milhões, dizendo que não haveria dinheiro para a campanha. Acerca de 10 milhões. Não, Tá, e ele tá, disse tá, que o tá, declarante tá bom. disse que não teria dinheiro para a campanha. Tá bom. Que então Paulo Roberto Costa Paulo Roberto Costa confirmou o pagamento desses 10 milhões para a CPI da Petrobras. Esclareceu. E esclareceu que quem intermediou isto foi Sérgio Baiano, Fernando Baiano, para escrever Fernando Baiano, e quem participou desta reunião foi Sérgio Guerra, Eduardo da Fonte e Ciro Nogueira. Foi isso mesmo? Sim. Além do... Mas Além do Ildefonso. Já mencionou isso. então soube desse, portanto, soube do pagamento de valores, para evitar a CPI da Petrobras por intermédio tanto de Otton Zanotti quanto do relato de Paulo Roberto Costa, que a reunião dos deputados foi no escritório de Fernando Baiano. Depois disso, não teve mais contato com a Queiroz Galvão, que não sabe como foi operacionalizada essa operação. E na carceragem da Polícia Federal, quando que o Fernando Baiano comentou com o senhor? Cerca de uns 10 dias atrás, uma semana atrás. Fernando Baiano falou ao declarante que não operacionalizou esse pagamento, mas que apenas cedeu o escritório dele para a reunião entre Sérgio Guerra, Eduardo da Fonte, Ciro Nogueira e o presidente da Queiroz Galvão e Delfos Mocolares. Ele disse quem que operacionalizou? Não. Tá. Tá bom, eu vou juntar isso aqui com um anexo, tá? Esses e-mails aqui, pra gente... Como ficou a parte do Valdir Raul? A parte do Valdir Raul tá ali em cima. Vou Isso, voltar. é a parte do Pode. Vou voltar. Vamos depois sobre a maneira que esse fato é importante. Pode. Porque Tá.
Paulo Roberto, vou começar a ler desde o começo. Em relação à CPI da Petrobras, afirmo que questionado sobre o ano em que ocorreu, declara não ter muita certeza, mas que se recorda que José Janine ainda estava vivo, que foi a primeira vez que se ventilou uma CPI sobre o tema. Que, em verdade, ficou sabendo disso somente em 2010, porque havia uma empresa que deveria colaborar com as receitas oriundas da Petrobras, que era a Queiroz Galvão. E o declarante foi cobrar a empresa, no intuito de fazer os pagamentos tanto da Rineste quanto da Comperj. O diretor da Queiroz era o Idelfonso Colares, que no final... Foi o Idelfonso que falou para o senhor ou foi o Otto Zanotti que falou para o senhor? O Otto Zanotti. Tá. Mas que teve contato com Otto Zanotti, né? É isso, né? Isso. Otto Zanotti. Que este diretor relatou que o assunto deveria ser tratado com Paulo Roberto Costa, pois não estava claro que seria o declarante quem cobraria os valores. Que na época o declarante tinha autorização de José Janine, mas não de Paulo Roberto Costa, pois haveria um operador que estava atuando, de nome Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano. Que havia pressão, que nesta época havia muita pressão. O senhor falou isso, né? Havia muita pressão para o CEPAS, né? Pois era ano de campanha, né? Sim. Que Paulo Roberto... Pois não. Então A teve... transição para mim que tinha fugido. Então Paulo Roberto teve contato com o Idelfonso ou com o Zanotti? Aí o Paulo Roberto contatou o Idelfonso E autorizou que o declarante fosse o operador daqueles valores. daqueles valores, dos 7 milhões e meio. Só 7 milhões e meio. Não era 30? Pra Tá. mim, ficou Tá. especificado só 7 milhões e meio. Tanto é que depois, lá na frente, a Queiroz Galvão faz também um pagamento de 1 milhão e 600, não por intermédio meu, mas sim por intermédio do Henry, né? Mas que eu indico a conta por Henry, eu faço o contrato da conta. Tá, então esse é um outro repasse, que é aquele outro repasse que ele perguntou? De 1 milhão e 600. Que aí é a KFC, tá bom, tá bom. Então, eu vou seguir. Paulo, então, teve contato com o Idelfonso e autorizou que o declarante fosse o operador daquele, de 7 milhões e meio de reais. Que então voltou ao diretor Otto Zanotti e foi autorizado, então o senhor foi autorizado, mas o senhor não questionou dos 30 milhões? Superado, eu questionei, ele falou que o que estava Tá. liberado para mim era 7 milhões e meio de reais. Mas é super claro aí. Então voltou o diretor Otto Zanotti e disse que este disse ao declarante que o valor foi autorizado por Paulo Costa, né? E disponibilizado pela empresa era de 7 milhões e meio de reais naquele momento. Milhões e meio, né? Que o declarante questionou, pois era o valor total era por volta de 30 milhões, representava 1% das valores do clube. Que Otton disse que Paulo Roberto Costa somente havia autorizado 7 milhões e meio. Eu que fiz aqui o termo, às vezes não fica fácil de colocar. Perguntaram como que então Otto, né, perguntou, o Otto, né? Otto, né, perguntou como o declarante queria receber tais valores. E o declarante disse que poderia ser doação oficial, se houvesse espaço. O que foi feito.
e foi o declarante que indicou os nomes dos candidatos a serem depositados, a serem beneficiados, né? Melhor, os candidatos a serem beneficiados. Com exceção de um dos nomes, Valdir Hope, que Paulo Roberto Costa pediu que fosse incluído pelo declarante. Acho que para deixar claro a questão da indicação, eu indiquei para a empresa, mas eu recebi os nomes do líder do partido. Quem indicou os nomes? A partir... Que era, na época... Eu acredito que tenha sido o João Pisolati na época, líder do partido em 2010. Sempre alternou ali entre José Janene, era Pedro Henrique, depois Mário Monte, Zé Janene, João Pisolati, ficou sempre entre eles. João Pisolati, né? Porém, que foi o declarante que indicou para a empresa os nomes dos candidatos a serem beneficiados, a partir de indicação do líder do PP, que acredita que fosse João Pisolati, com exceção de um dos nomes, de Valdir Hope, que foi indicado ao declarante, o Paulo Roberto Costa. Declarante, por Paulo Roberto Costa. Pediu que fosse incluído na lista. Que o valor de Valdir Hope foi de 300, foi inicialmente 300 mil reais. Que, porém, recorde-se que Paulo Roberto Costa pediu que fosse o valor fosse elevado para 500 mil reais. O declarante informa que Paulo Roberto Costa deu o telefone e o valor a ser disponibilizado para Valdir Hope. Que o declarante então ligou para o telefone indicado e conversou com a assessora de Valdir Hope, uma senhora que trabalha com ele há bastante tempo, que é essa assessora. Foi a São Paulo, no escritório do declarante, nas ruas São Gabriel. Que naquele momento o declarante não tinha o valor de 500 mil reais. Não tinha o valor para disponibilizar, mas tinha o crédito com a Queiroz Galvão. E explicou que poderia fazer explicou para a assessora que poderia fazer uma doação oficial. Então ela concordou e indicou o diretório do PMDB de Rondônia para o pagamento. Porque a decisão da assessora sobre como fazer o repasse não foi imediata, mas demorou 2 dias. Se recorda que ela esteve no escritório da São Gabriel por volta de 2 vezes antes da doação oficial. Inclusive, é um e-mail de Otton Zanotti cobra recibos de valores que já haviam sido pagos e que os candidatos não tinham entregues. Os candidatos ainda não tinham entregues os recibos. Que mostrado ao declarante o e-mail do dia 30 de agosto, a partir da conta Paulo Goya, e-mail declarante conforme que se trata do repasse de vantagens indevidas. Conforme que se trata deste repasse de vantagens indevidas. Em relação ao e-mail de 17 de agosto de 2010, com o assunto contra doação de campanha primo, o declarante informa que está repassando a conta do diretor nacional do PP para pagamento pela Queiroz Galvão. Em seguida, há um e-mail da tarde de 30 de agosto. Diretório Nacional do PP. Em seguida, há um e-mail em que o declarante informa que está repassando. Tem um e-mail de 17 que está repassando a conta do Diretório Nacional. Que em seguida há um outro e-mail datado de 5 de agosto, em que Otto Zanotti solicita os recibos faltantes em nome do PP da Bahia. Aí eu pus os nomes e os valores. Que esta lista é dos recibos faltantes, ou seja, das pessoas que tinham recebido valores da Queiroz Galvão,
como doação oficial, ou com entre aspas doação oficial, mas que ainda não haviam enviado seus recibos para a construtora. Que o valor de R$500 mil referentes ao PP da Bahia seria destinado à Mário Negro Monte. Que o valor referente ao PP de Pernambuco foi discutido entre a liderança do PP, mais especificamente o deputado Isolati, você recorda que passou a informação ao declarante. Que o mesmo se aplica ao valor repassado ao Partido Progressista no valor de R$2 milhões e 40. Isso também foi repassado pela liderança. Quando a liderança dizia isso, haveria o rateio dos valores para os deputados de baixo escalão do PP, para pulverizar. Que o valor repassado ao PMDB de Rondônia de R$300 mil era para Valdir Roupe, que ainda houve um repasse, um outro repasse por meio de doação de campanha de R$200 mil para Valdir Roupe. Que todos os valores repassados são provenientes de vantagens devidas decorrentes dos esquemas existentes na Petrobras. Que este e-mail se refere apenas à parcela das doações em que faltavam os recibos. Mas o total das doações oficiais foi de aproximadamente R$7,5 milhões, todos provenientes da Queiroz. No e-mail em seguida, Otton Zanotti estava esclarecendo que todas as doações, com exceção do Diretório Nacional do PP, partiram da construtora Queiroz Galvão, CNPJ. Em relação ao Diretório Nacional, a doação foi feita em nome da Vital. Questionado sobre essa empresa, o declarante esclarece que pode ser uma empresa coligada, Queiroz Galvão, ou uma empresa prestadora de serviço, que pode ter feito repasse para que a doação ocorresse. Que a Queiroz Galvão, sobre isso, Queiroz Galvão pode ter feito repasse para que a doação ocorresse. Para Queiroz Galvão. Isso pode acontecer em razão do limite de doações oficiais. Em relação ao e-mail do dia 22 de outubro de 2010, o declarante está enviando a Otton Zanotti o endereço de Nelson Mano para que o construtor enviasse o documento original da doação. Questionado se todas as pessoas que receberam tais valores tinham consciência de que os valores foram repassados pelos clientes da Petrobras, o declarante respondeu que com certeza. Voltando ao tema da CPI da Petrobras, o declarante afirma que Otton Zanotti, de certa propriedade, diz que já havia pago 10 milhões para que a CPI da Petrobras não saísse, e que esse valor seria abatido do valor global de cerca de 37 milhões da Queiroz Galvão, que a Queiroz Galvão deveria repassar ao declarante. Que a Queiroz Galvão deveria repassar no caso, ao Paulo Roberto Costa, ao partido. Né? Ao Paulo Roberto Costa. Que a Queiroz Galvão deveria repassar. Repassar. Que até esse momento não sabia de nada sobre esta CPI. Que Otton Zanotti disse neste momento que o valor havia sido tratado, o valor De 10 milhões havia sido tratado por Sérgio Guerra, Eduardo da Fonte Nogueira, que após o relato do diretor Otton Zanotti, o declarante foi falar com Paulo Roberto Costa sobre esses 10 milhões, dizendo que não haveria dinheiro para a campanha. Então Paulo Roberto Costa confirmou o pagamento desses 10 milhões para a CPI da Petrobras e esclareceu que não haveria dinheiro para a campanha. Então Paulo Roberto confirmou o pagamento desses 10 milhões para a CPI e esclareceu que quem intermediou isso foi o Fernando Baiani, quem participou dessa reunião foi o Sérgio Guerra, Eduardo e da Petrobras, que portanto só soube do pagamento de valores para evitar a CPI sobre o pagamento por intermédio tanto de Otton Zanotti quanto por relato de Paulo Roberto Costa. Tá. A gente já tinha falado isso aqui já. Deixa eu só ver o que deu. Nossa, imagina perder isso. Está feita referência, André, no início, ao TC. Isso que é do meu, né? Isso que eu pensei exatamente ficou isso. Só no meu, Isso que eu ia dizer. Como? Isso que eu ia dizer, vou pegar o Porque meu no caso. início está referência somente ao meu TC. Isso, aí eu vou botar o meu caso também, que não precisa repetir isso. Não colocou TC. Mas o Eu caso só fiz colocou. porque no meu. Eu vou pôr assim, que em relação ao CPI. Ficou sim. O TC tem. Não pus. Não? Eu tirei. Não precisa? Em Botar o relação ao caso também. CPI e doações
Não, vou pôr. As doações? Já Nada viu? contra Põe Petrobras. do Por quê? CPI da Petrobras, porque Porque aqui ele vai começa a ficar, falar o Petrobras e depois vai fala falar do do Valdir Leve. Hope, né? Vou deixar assim. É só É anotar pra, aqui. tudo bem, mas como é que a gente vai vai instrumentalizar isso? Quer dizer, você vai tirar Um agora pros dois. Um pra mim. eu sei, mas um fica original, outro fica em cópia? Pode ser. Pode ser? Acho que sim. Não tem problema. Não? Eu não vejo problema. Assim, é porque realmente se a gente for separar essas duas, vai dar um trabalho. Não, tá tranquilo. Pesquisar, né, o contexto, eu acho melhor pra mim. É trabalho nosso. Depois a Não tem gente nada vê a ver isso. com o seu Depois a gente vê. Mas então tá. Oi, desculpa a demora desse. Vamos lá. Não, Esse são é o dois. sétimo, né? Foram dois em um, na verdade. Mas, sete. mas se Isso. precisar É o individualizar sete, também, tem que não tem avaliar problema nenhum com isso. A gente pode... Vai passar Eu tô com... não ficou claro aí também depois daquele pagamento do Henry de 1.600.000 que também Tá, veio então daquele eu Henry. vou falar, então eu vou complementar isso daqui. Que o declarante estabelece que houve ainda um pagamento de 1,5 Mais ou menos Vai, 1.600.000 é, reais. 1.600.000. Feito da Queiroz Galvão para a KFC. Hidrossemeadura, controlada pelo senhor Leonardo Meirelles. Isso tem a ver com esse mesmo valor de 15 anos? Tá, então nós vamos ter que pôr isso aqui. Hidrossemeadura. Sai aqui e vira a esquerda. Depois você vai. Aí, logo depois do corredor. Esse é os casos? A hidrossemeadura? Ah, é de Sérgio Bruno. Sérgio Blues. Tá bom, qual que é o caso? Vamos lá. Na verdade eu vou incluir isso daqui, pode ser? É só para acabar isso? Ah, é? Pode pedir então. São 2h40 já. Vamos pedir. Eu subi meio passando do horário. Na verdade, fazendo nada aqui. Tá, então o você- cardápio lá. Tá, que o declarante parece que houve um pagamento feito de Leonardo, de responsabilidade de Leonardo Meirelles. Que esses valores também são provenientes. Eu só vou conseguir esses valores também são provenientes de valor da Queiroz, mas será tratado em termo apartado. Porque aí é a partir de lira, não é?